Shalom, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Pregador Logos. Eu sou o irmão Romulo Carvalho, trazendo mais uma mensagem para vocês neste dia. Meu bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar ouvindo essa mensagem, então já fica meu cumprimento para você. Este é o canal onde pregamos a verdade à luz da própria palavra de Deus. Não usamos artifícios, argumentos humanos. Tudo que eu trago aqui, amados, é para que o Espírito Santo de Deus, como tem esclarecido meu entendimento e a de outras pessoas, possa estar esclarecendo e iluminando o vosso entendimento. Como está escrito em Efésios, desperta, ó tu que dormes, para que Cristo te esclarecerá. Algumas versões diz que Cristo te iluminará. Amém? Então que sejamos iluminados pela presença do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh. Amém? Porque, como eu repito novamente, desculpa a redundância, mas para ficar bem claro, aqui é um canal onde eu prego a verdade à luz da própria palavra de Deus, com base no estudo da palavra de Deus. Amém? Ou seja, a própria Bíblia. Amém? Então, amados, eu vou dar um prosseguimento. Tem algumas mensagens que eu tenho falado sobre a nova aliança, enfim. Então hoje eu vou continuar sobre a nova aliança. Por quê? Estou insistindo nesse tema. Não é um estudo bíblico, tá? São os temas para que, como eu tenho falado em algumas mensagens, que em breve eu vou estar pregando sobre um dos maiores males, mal na igreja cristã na atualidade. Além da apostasia que tem surgido, aberrações no mundo evangélico, mas não me choca porque isso é bíblico, está se cumprindo a palavra de Deus, porque estamos nos últimos tempos. Amém? Não quero pregar final do mundo, não é isso, não é o intuito do canal. É trazer a verdade para que o Espírito Santo te esclareça. Amém? Então, eu estou preparando os amados irmãos para que quando eu trouxer a mensagem, que eu não vou trazer o tema agora dessa mensagem, do maior mal, dos maiores males no mundo cristão nos últimos tempos, eu estou preparando o material, que eu vou estar registrando como um livro. Vai ser como se fosse um livretinho, poucas páginas. Não vou pregar tudo aqui, que seria uma mensagem muito longa. Então, no dia que eu for pregar essa mensagem, eu vou resumir o máximo que eu puder, por isso já estou preparando os amados irmãos, para que os irmãos tenham uma compreensão melhor. Quando for pregar, já que eu vou resumi-la, e vou deixar o material em PDF, de forma gratuita, para que os amados irmãos possam baixá-los, fazer o download no seu celular, em PDF, e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Esse é o intuito do canal. Amém? Então vamos lá. A nova aliança. Vamos começar com Romanos 6. Amém? Romanos 6, versículos 3 e 4. Como eu sempre digo, amados, a minha Bíblia é um pouco diferente dos irmãos, A Bíblia judaica completa, tem um link no canal onde você adquirir a Bíblia. Infelizmente, tem que ir em contato com os canais, mas não consegui que os canais, os fornecedores me dessem um bônus de desconto para quem me segue no canal. Mas fica aí a dica, quem quiser comprar, eu não ganho nada com isso. É só o interesse mesmo que os irmãos tenham uma versão mais propícia, mais próxima aos manuscritos originais, já que por mais próximo que seja, a gente sempre vai perder um conteúdo do outro, porque a língua hebraica, grega, aramaica, são línguas muito cultas, muito ricas, e se perde alguma coisa na tradução, infelizmente. Mas, de qualquer forma, fica a dica, porque vai esclarecer muito os amados. Amém? Então pode ser que eu leia algum versículo, por isso eu sempre deixo a descrição aqui no canal, para que você acompanhe também. Então vamos lá. A nova aliança. Romanos 6, Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4, que diz: Vocês não sabem que aqueles de nós que fomos imersos, batizados, no Messias, Yeshua, no Senhor Jesus, em Cristo Jesus, foram imersos na sua morte, foram batizados na sua morte? Por meio da imersão em sua morte, fomos sepultados com ele, para que, de modo semelhante à glória do Pai, pela qual o Messias foi ressuscitado dentre os mortos, também possamos viver uma nova vida. Então, quando você é imerso, quando você é batizado em Jesus, você volta, aqueles que realmente têm o coração quebrantado,
e se realmente reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ele volta, né, sai da água como uma nova criatura. Tá? Isso também está em 2 Coríntios, mas eu não vou me deter muito nesse aspecto, só para você entender, né, a profundidade e a grandiosidade disso. Então, vamos prosseguir. Romanos 7, versículo 6. Para você começar a compreender o sentido da nova aliança. Amém? Que diz: mas agora fomos libertados, desse aspecto da Torá. Porque Torá, mandamento, ou lei. Porque morremos para o que nos dominavam, de modo que agora sirvamos em uma nova forma provida pelo Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula, que significa o Espírito Santo de Deus. Amém? Não do antigo jeito de seguir exteriormente a letra da lei. Ou seja, o que o apóstolo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma comparação, vou resumir um pouco, o capítulo 7 de Romanos de 1 a 6, que diz o seguinte: ele fala, digo com aqueles que conhecem a Torá, a lei, os mandamentos de Deus. Aí ele coloca como um exemplo o casamento. Por exemplo, ele cita aqui, uma mulher está ligada ao seu marido nesse aspecto da Torá enquanto o marido vive. Se ela sair com outro, se relacionar com outro, ela será considerada adúltera. Porém, se o marido morrer, ela está liberta desse aspecto da Torá, podendo se casar novamente. Aí ele volta a esse aspecto. Então, nós que somos unidos no Messias, como se nós morrêssemos no batismo, como eu li no versículo anterior, então nós fomos libertados do aspecto legalista da Torá. Aquela escultura toda e tal, como Paulo sempre pregava, inspirado pelo Espírito Santo. Então, em muitos aspectos, nós não podemos voltar e continuar vivendo as práticas legalistas que os judeus da época praticavam. Porque se eu fui batizado, fui imerso à semelhança da morte do Senhor Jesus, eu estou libertado, porque eu morri. Então eu sou uma nova criatura. E devo seguir uma nova direção dada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos continuar. Hebreus capítulo 8, versículo 13. Seria interessante depois, eu já preguei isso nas 2 últimas mensagens, né, que lesse o capítulo 8 e 9 de Hebreus todo para compreender melhor. Mas vamos lá. Né? Hebreus, capítulo 8, a partir do versículo 8, o autor de Hebreus cita uma promessa feita por Deus através do profeta Jeremias, capítulo 31, que diz: eis que vem dias em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não semelhante à promessa que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Ora, que promessa era essa? Que aliança era essa, perdão? A aliança de Moisés. Então Deus já fala por meio do profeta: eles farei uma nova aliança, não a aliança semelhante à que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão e tirei da terra do Egito. A aliança dada por Moisés. Amém? Então vamos lá, o versículo 13 diz: ao usar o termo nova, tornou a primeira aliança antiga. E tudo que se torna antigo e passa pelo processo de envelhecimento está a caminho do desaparecimento total. Então entendam. Aqui diz que o autor de Hebreus, citando Jeremias 31, que Deus usa o profeta para falar. Vou ler se não estava. Vou ler para que os irmãos entendam. Vejam, estão chegando dias, diz Adonai, que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os peguei pela mão e os levei para fora da terra do Egito, porque eles, de sua parte, não permaneceram fiéis à minha aliança. Que aliança foi essa? A aliança feita com Moisés, por meio de Moisés. E a aliança feita por meio de Moisés tem muitos preceitos que não se estabelecem mais hoje, nos dias atuais. Amém? Aí você começa
a pensar, o que será isso, irmão Romulo? É o que eu vou pregar futuramente, que eu falei ainda há pouco na mensagem. Tá? Que vou deixar depois o material todo aqui disponível para os irmãos. Amém? Então é para forçar os irmãos a pensarem. Muitas coisas que são pregadas, né, do Antigo Testamento, entendam bem. Não estou dizendo que, então não interessa mais o Antigo Testamento? Não estou dizendo isso, amados. Que Deus já me permita. Amém? Porém, há certos aspectos da Antiga Aliança que não cabe mais a nós, nem aos judeus. Amém? Então, se não cabe mais aos judeus, quem dirá nós? Porque foram aspectos abolidos porque é uma antiga aliança. Vivemos uma nova aliança. Amém? Hebreus 9, 15 a 17, que diz: por causa da sua morte de Jesus, ele é o mediador de uma nova aliança. Então a nova aliança entrou em vigor a partir da morte de Jesus. Ou Novo Testamento. Visto que sua morte liberta as pessoas das transgressões cometidas sob a primeira aliança, que os têm sido chamados podem receber a prometida herança eterna, a vida eterna. No caso de um testamento, é necessário que se apresente evidências da morte de quem o fez, porque o testamento só tem efeito no caso da morte. Ele jamais vigora enquanto a pessoa que o fez está viva. Ou seja, Jesus veio em carne, começou seu ministério, pregou o evangelho, quebrou todos os preceitos que os saduceus, fariseus, da época pregavam, dava muito mais valor, em alguns aspectos, às tradições dos antepassados do que a própria lei. E quando dava ênfase à lei, exageravam muito em muitos aspectos. Então, Jesus começou a quebrar isso, e para que ele providenciou no Evangelho para a nossa salvação, como ele diz, visto que foi dito pelos antigos, não adulterarás. Porém, eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher e desejar em seu coração já adulterou, já cometeu pecado. Jesus não veio facilitar a vida de ninguém, mas com toda a razão, porque o Rei da Glória se esvaziou de si mesmo, pisou nessa terra como ser humano e foi para o Calvário derramar o seu sangue para entrar em vigor a nova aliança. Por isso que foi necessário Jesus morrer. Porque se ele não morresse no Calvário, como fez, essa nova aliança, por meio do seu sangue, não entraria em vigor. É a mesma coisa, uma pessoa fica rica, trabalha, enriquece e vai enriquecendo. Aí tem uma família, vai deixar o testamento. Enquanto essa pessoa está viva, o testamento é só um documento guardado. Só vai entrar em vigor aquele testamento a partir da morte de quem o fez. É o que está escrito nesse texto de Hebreus, capítulo 9. Então Jesus veio, providenciou o Evangelho e teve que passar pelo sacrifício no Calvário, esvaziando-se, o seu sangue vertendo em água, para que a partir daquele momento, que vamos ler Mateus 27, 50 a 52. Essa pausa foi proposital, tá, amados? Naquele momento, a cortina ou véu do templo foi rasgada em duas partes, de alto a baixo. Houve um terremoto e rochas se partiram. Sepulcros foram abertos e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Agora vamos ler o versículo 49. Entretanto, Jesus, depois de gritar novamente, entregou o Espírito. Em João diz, ele fala, está consumado. E ali ele expira e morre. Rende o Espírito. Então, a partir daquele momento, entrou em vigor a nova aliança. Então, quando nós lemos o Novo Testamento, os Evangelhos, até esse momento aí que Jesus expira, ele estava providenciando a nova aliança. Então, ela entra em vigor a partir do momento em que Jesus rende o Espírito, entrega o Espírito. Então, passa a ter vigor a nova aliança. Em muitos aspectos da antiga aliança,
como em Hebreus 8, 13, ela começa a ser quebrado. Já não faz sentido, nem para os judeus e muito menos para nós. Em muitos aspectos é o arrependei-vos. Porque no Antigo Testamento você tinha que viver sob a lei ali, a rigor. No Novo Testamento, o próprio Senhor Jesus pregava. João, que o pessoal chama de João Batista, né? Ele pregava, arrependei-vos de vossos pecados. Jesus falava, arrependei-vos. Quando lemos Atos dos Apóstolos, todos os discípulos começaram a pregar ali, eles falam, arrependei-vos, para que não seja imputado esses pecados, porque por meio do sangue do Senhor Jesus, temos a remissão dos nossos pecados. Então aí a nova aliança ela começa a ser diferente em muitos aspectos. Amém? E um deles, se Deus assim me permitir, eu vou ver se eu consigo terminar o material até o próximo final de semana, porque é muito texto para escrever, amados. Então, que os irmãos me perdoem, para ver se eu trago essa mensagem no próximo sábado. Se não, os irmãos me perdoem, mas assim que estiver pronto, eu só vou poder pregar essa mensagem quando o material estiver pronto. Amém? Para que os amados tenham acesso, né, receba, vai ter o link para os irmãos baixarem e download em PDF, fazer o download de PDF para seu celular, computador, tablet, não importa onde você estiver assistindo. E ali você lê o material, se compreender tudo que vai estar, todos os textos bíblicos para a compreensão dos amados irmãos e para compartilhar gratuitamente. Amém? Amados, então, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis, deixe seu like se possível, e me perdoe pela ausência do último sábado, do último final de semana, realmente não foi possível, amém? Mas estamos aqui de volta, que Deus abençoe a todos, tenham um sábado abençoado, um domingo na presença de Deus, amém? Deus abençoe a todos, shalom, até o próximo sábado.